A Pomerânia, ao longo de sua história, foi palco de inúmeras guerras e batalhas travadas pelos povos vizinhos. O impacto que marcou profundamente a história dos pomeranos foi a Guerra dos 30 Anos, que aconteceu entre 1618 e 1648, travada entre católicos e luteranos. A religião e a política foram os fatores que geraram este conflito. Calcula-se que 50% da população pomerana tenha morrido em razão desta guerra. Na segunda metade do século XIX, acontecia a unificação alemã e a população da província Pomerânia continuava em meio à disputa por conquistas territoriais entre a Alemanha e países vizinhos. Nesta mesma época, a Europa passava pelo processo de industrialização e o surgimento da máquina a vapor, que começou a substituir a mão de obra dos pomeranos, que na sua maioria eram diaristas e trabalhavam para grandes latifúndios. A modernização gerou desemprego e miséria, deixando esse povo sem novas perspectivas para a permanência em sua terra natal. Já no Brasil, a preocupação era com o alargamento de suas fronteiras agrícolas, substituindo a mão de obra escrava pelos imigrantes. Surgira daí, para os camponeses europeus, uma oportunidade de construir uma vida melhor, mesmo que fosse em terras distantes do outro lado do oceano. As guerras, a fome, a miséria e a falta de um pedaço de terra. Talvez pudessem ser estes alguns pensamentos que motivaram os pomeranos a emigrar. Mas nem tudo seria simples como parecia. Muitos não tinham sequer dinheiro para pagar as passagens. O jeito então foi assinar uma dívida de passagem que favorecia o governo imperial brasileiro. Motivados por sonhos e esperanças de ter terra e pão, partiram então rumo à nova terra. Se despedir de parentes e amigos que lá ficaram foi o mesmo que dizer adeus, pois era uma viagem apenas de ida. Não havia mais como voltar. Durante a viagem, que demorava em torno de 2 meses, muitos foram os desafios encontrados, a começar pela comida e a água, que eram de péssima qualidade. Mas nada foi tão chocante quanto ver a morte de parentes e amigos que não resistiam às viagens, sendo lançados ao mar sem um sepultamento digno. Os primeiros imigrantes pomeranos chegaram às montanhas de Jequitibá, que para eles logo seriam conhecidas como a Alta Pomerânia. Esse grupo era de 117 imigrantes que partiram do porto de Hamburgo no dia 27 de abril de 1859, a bordo do navio Eleonore. 2 meses depois, chegaram ao Rio de Janeiro. Para continuar a viagem, embarcaram em outro navio para Vitória, onde chegaram em 28 de junho. A maioria chegou entre os anos de 1872 e 1874. Ao todo, mais de 2.300 pessoas. De Vitória, subiam com canoas pelo rio Santa Maria da Vitória
até o porto de Cachoeiro, colônia de Santa Leopoldina. Logo que chegaram, foram alojados em barracões, até que puderam seguir viagem para os lotes que lhes foram designados. Esse trajeto teve que ser feito a pé, em caminhos íngremes, cheios de pedras e mata fechada, completando assim a longa jornada para uma nova terra. Hallo mevrouw, wat maakt dat een zware scholle met ons? Want zoveel staan in zo'n hoge berg. Ik weet niet, of u moest gaan. August, mag je je gewend van iemand zoveel stein op berg? Wat denkst du? Ik denk dat kan je niet meer zien wie het zijn wegen. We gaan hier binnen 2 dagen. Wie moet weer? Kom, Mama, ik wil water drinken. kom maar eens. Dit is het bal aan. Waar vinden we ons land in deze? Mag dat hier in dem Wald? Mijn God, dat kan toch niet? In zoveel wald. Ja, dat is hier. Zo zegt hebben. Hans, die land bleef naar onder zit, en mijn hier naar boven zit. En dan Heinrichs land, dat is nog weer vooruit. Vrouw, kom eens, we moeten gaan. Dat mooie samenzoeken, hè? Mooi dan, ja? Ja, ik dacht, we hadden gauw land hier aan planten. Een huis aan wonen. O, kijk eens. Bloos wald. Wo krijgen we ons land betaald in 5 jaar? Man zoveel wald. Ja, we hebben niet weer te maken. Wat schon maken? Terug kwam niet. We moeten nog aanvangen, zelf terug hier. Fijne aan, houden we een stuk af hier, plannen wat. Zou je ons van mij geen uitkrijgen? Ja, is er niet weer bij? Dan moet je gaan, ja? Kom, aan naar uw Peter, we moeten gaan. Mama, ik vind het zo mooi voor je zo'n huis. Ach, mijn lieve Mekke. Ik weet het niet. Oh, we komen toch gelijk heen en komen we uitdrogen. Os lotes, chamados também de prazos, eram adquiridos do governo brasileiro, mediante compra, cujo valor deveria ser pago em 4 anos. Vai reto! Quem não conseguia quitar o seu lote dentro do prazo estabelecido, perdia a sua terra. Aqui tá bom! Mais pouco! Em média, os lotes tinham 25 hectares. Os engenheiros responsáveis pela medição nem sempre cumpriam o estabelecido. Tá bom aí! E se não der a distância? Ah, vambora dessa mata, depois aí se vira com isso.
Em muitos casos, a medição era feita a olho, fazendo com que alguns lotes de terra só chegassem a medir de 3 a 5 hectares. Pronto, sim, já tá bom. Ainda bem que a gente acabou de medir mais um terreno. Vambora desse negócio, vambora. Por isso, nem todos recebiam a mesma quantidade de terras, sendo que alguns pais de família rejeitaram os lotes que lhes haviam sido designados. Wat denk je? Zo'n klasje land heeft u niet aan mijn familie blijven. O que ele disse? Sei lá, vai saber. Vambora. Wat zou ik nou maken? A falta de remédios e assistência médica, a febre amarela, as picadas de cobras e de insetos e a miséria foram algumas das situações mais graves que os pomeranos enfrentaram. As dificuldades eram muitas e quase insuperáveis. Ao longo dos anos, os problemas foram sendo superados. O forte espírito de união foi o fator decisivo para vencer todos os desafios que a vida impunha. As famílias se reuniam para conversar e também para trabalhar. Em mutirões ou ajuntamentos, os camponeses realizavam capinas, colheitas e construíam casas. A trajetória dos pomeranos foi uma constante necessidade de se adaptar a novas realidades, recriando a sua cultura. Se lá, na Pomerânia, a sua história acontecia sempre em segundo plano, pois eram apenas diaristas e meeiros, aqui puderam aos poucos traçar a sua própria história. O Brasil não era a terra prometida onde emana leite e mel, a qual esperavam encontrar. Mas havia a possibilidade de reconstruir a sua história, de novamente sonhar. Os sonhos ainda estavam vivos, mesmo que no início isso custasse a vida de muitos, mesmo que a miséria estivesse no meio do caminho, tinham a certeza de que por fim viria o pão. Hoje é tempo de desfrutar das conquistas e das vitórias. As riquezas e as tradições culturais continuam preservadas. Com seu jeito dedicado e leal de ser, construíram o município mais pomerano do Brasil, Santa Maria de Jetibá. Hoje é possível dizer que a nova Pomerânia é aqui, pois os camponeses pomeranos reconstruíram nas montanhas capixabas a antiga pátria, por meio do trabalho, perseverança e dedicação.